Semana 4. Jesus se posicionou para a vitória, submetendo-se a Deus. Jesus pôde viver sua vida em 100% de obediência a Deus e vencer a vitória final sobre Satanás por causa de uma estratégia muito importante. Ele era totalmente submisso a Deus. Esta mesma poderosa estratégia colocará você numa posição de poder sobre o inimigo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículos 6 e 7. Jesus, sabendo que era o Filho de Deus, sabendo que tinha uma divina missão a cumprir, submeteu-se. Ele sujeitou sua vontade à autoridade que Deus colocara sobre ele. Mesmo quando era criança, trabalhando junto de José, ele continuamente se submetia e era obediente. Faça um círculo na palavra sujeitai-vos. Frequentemente temos citado apenas a última parte do versículo: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Temos de prestar atenção à verdadeira chave para o poder. Primeiramente, devemos estar dispostos a nos humilharmos e a nos submeter a Deus, antes que possamos resistir e o diabo fuja de nós. Satanás está arrasando com muitos cristãos hoje porque eles não estão se submetendo a Deus. Existe uma necessidade real na igreja de que os crentes entendam o que realmente significa submeter-se. A maioria dos crentes não tem a menor ideia do que significa estar submisso a Deus através da obediência à estrutura da igreja e nem ao lugar em que Deus os colocou em suas famílias. Como resultado, estão andando em rebelião contra Deus e vivendo vidas derrotadas. Sempre que um cristão deixa de se submeter a Deus e segue sua vontade própria, ele é rebelde e está em pecado. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como idolatria e iniquidade. 1 Samuel 15, 23. Há duas palavras que poderão ajudá-lo a entender o que significa a submissão. A palavra sujeição vem do grego upotasso, que é basicamente um termo militar que significa ser de patente inferior, sujeitar-se, obedecer e estar sujeito a. No exército, os homens alistados são praças e têm patente inferior à de sargento. Eles têm que ser submissos e obedecer ao sargento. Em grandes corporações, os funcionários são submissos ao superior do departamento ou setor e têm que se submeter à sua autoridade. No governo, nas igrejas e em toda a organização, há uma linha de autoridade à qual devemos nos submeter. A palavra submeter significa sujeitar-se à autoridade ou vontade de outro. Subtítulo: Jesus submeteu-se a Deus e às autoridades como Deus ordenara. Antes que Jesus pudesse se tornar obediente à vontade de Deus, foi necessário que ele se humilhasse e se submetesse a Deus. Jesus era igual a Deus, ele possuía a mesma glória, o mesmo poder e a mesma autoridade. Ele se esvaziou dessa glória, desse poder e dessa autoridade e de boa vontade submeteu-se, sujeitou-se à autoridade e vontade de Deus.
Deus é um Deus de propósito, de plano, de desígnio e de objetividade. Antes dos fundamentos da terra, Deus sabia que o homem se rebelaria e pecaria contra ele. Para trazer o homem de volta à comunhão com ele e trazê-lo a uma nova posição de filho, Deus planejou enviar Jesus para dar sua vida como sacrifício pelos pecados. Ele planejou que Jesus sofresse e morresse na cruz. Jesus se submeteu, sujeitou-se à vontade de Deus. Ele não questionou se realmente era necessário que ele sofresse e morresse. Ele não ofereceu uma solução alternativa, nem seguiu sua própria vontade. Ele se submeteu à vontade de Deus Pai. Ele sujeitou sua própria vontade e sujeitou-se à autoridade de Deus. A vida de Jesus foi uma vida de submissão ao seu Pai. Deus revelava sua vontade a Jesus e Jesus se submetia e obedecia. Foi este ingrediente poderoso em sua vida que o capacitou a andar em 100% de obediência a Deus. Apesar de ser o Filho de Deus, Jesus aprendeu a obedecer. Ele não apenas submeteu-se a Deus, como também submeteu-se à autoridade que Deus colocara sobre ele. Frase-chave: Jesus não questionou a Deus, ele submeteu-se à vontade de seu Pai. Com a idade de 12 anos, Deus havia revelado sua vontade a Jesus, e Jesus sabia que tinha sido ungido e enviado por Deus para cumprir uma missão divina. Ele sabia quem ele era e estava pronto para começar a obra que Deus Pai lhe havia dado para fazer. Você pode imaginá-lo, um menino pequeno, Deus tendo revelado a ele que ele era o Messias prometido, aquele que havia sido enviado por Deus para pregar libertação aos cativos, curar doentes, lavar os homens de seus pecados, sentado junto com os grandes rabinos e mestre da lei, absorvendo cada palavra e fazendo-lhes perguntas. Ele é o grande mestre, enviado para ensinar e pregar sobre o caminho para a vida eterna. Ele é o que foi enviado para estabelecer o reino de Deus na terra. Ele ouviu a voz de Deus falando a ele, revelando-lhe sua vontade para a sua vida e está ansioso para iniciar a obra que Deus lhe dera para fazer. Jesus ficou em Jerusalém. 3 dias haviam se passado. Maria e José haviam procurado ansiosamente por ele, em meio aos amigos e parentes. Finalmente, eles o encontraram no templo, sentado com os anciões e mestres. Quando eles o viram, ficaram maravilhados. Lucas 2, versículos 41 ao 52. Eu imagino que Maria ficou tão alegre ao ver que Jesus estava bem, que correu e o abraçou. Ela disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Lucas 2, versículo 48. Por que me procuravam? Vocês não sabiam que eu tinha que estar na casa de meu pai? Replicou Jesus. Ele não podia entender por que Maria e José o estavam procurando. Será que não sabiam quem ele era? Ele estava no lugar ao qual naturalmente pertencia, no templo, na casa de seu pai. Será que não percebiam que ele tinha uma missão divina? Mas Maria e José não entendiam.
Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, versículos 50 ao 52. Jesus, sabendo quem era, sabendo que era o Filho de Deus, sabendo que tinha uma missão divina, submeteu-se à autoridade que Deus colocou sobre ele. A palavra diz: e era-lhes submisso. Ele sujeitava sua vontade à autoridade de seus parentes. Ele aprendeu a obediência. Você pode imaginar Jesus, o Filho de Deus, como uma criança fazendo o trabalho de carpinteiro junto com José? Em seu coração ele sabe quem ele é, o que foi chamado para fazer, mas ele não questiona e nem se rebela contra José. Ele continuamente se submete e é obediente. Você pode imaginar Jesus, o Filho de Deus, ainda criança, submetendo-se a Maria, ajudando nas tarefas domésticas? Ele não foi rebelde, mas foi obediente em todas as coisas. Com a idade de 12 anos, apesar de saber que era o Filho de Deus, Jesus continuou em sujeição, sob a autoridade de Maria e José. Foi apenas 18 anos mais tarde que ele começou seu ministério público. Estes anos são chamados de anos de obscuridade. E nós sabemos muito pouco do que aconteceu na vida de Jesus nesses anos. No entanto, há uma coisa que sabemos, porque Jesus estava disposto a se submeter e ser obediente a Maria e José. Jesus cresceu em sabedoria e conhecimento e cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Deus estava satisfeito porque Jesus se submetia à autoridade que Deus havia colocado sobre ele. Frase-chave: Jesus submetia sua vontade e obediência a seus pais. Subtítulo: Jesus não questionou, não discutiu ou reclamou, ele se submeteu. Ao começar seu ministério, Jesus submeteu-se publicamente a Deus. No Rio Jordão, ele se submeteu à autoridade espiritual ordenada por Deus. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Mateus 3, versículos 13 ao 15. Frase-chave: Jesus se submeteu à autoridade espiritual que estava sobre ele. Deus havia ordenado a João Batista que preparasse o caminho do Senhor, que pregasse o arrependimento dos pecados. Deus o havia ungido com o Espírito Santo enquanto estava no ventre de sua mãe. Ele foi ungido por Deus para batizar as pessoas para a remissão de pecados. Jesus, aquele que não conheceu pecado, não precisava ser batizado. No entanto, ele se submeteu à autoridade espiritual que havia sido delegada a João e foi batizado. Durante todo o seu ministério, Jesus continuamente se submeteu para fazer a vontade de Deus Pai. Quando Deus revelava o que queria que ele fizesse, ele sujeitava a sua vontade à autoridade de Deus e obedecia.
Jesus submeteu-se às autoridades que governam a terra. Em uma ocasião, quando vieram a Jesus para coletar o tributo, perguntaram a Pedro: seu mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, ele paga. Jesus perguntou a Pedro: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol. O primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda. Toma e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 17, versículos 24 ao 27. Frase-chave: Jesus se submeteu às autoridades que governam a terra. Quando os fariseus perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César, Jesus lhes disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos 12, versículo 17. Quando Deus revelou a ele que havia chegado a hora de dar sua vida pelos pecados do mundo, ele se submeteu e manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Isaías 50, versículo 7 e Lucas 18, versículos 31 ao 33. No Getsêmani, Jesus submeteu-se à vontade de Deus. Ele entregou completamente sua vontade própria e a trouxe sob sujeição até Deus. Quando escribas e fariseus e soldados romanos vieram para levá-lo, ele se submeteu à autoridade deles. Ele sabia que Deus tudo confiara às suas mãos. João 13, 3. Ele disse a Pedro: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mateus 26, versículo 53. Jesus submeteu-se a eles e, ao fazê-lo, submetia-se à vontade de Deus Pai. Sabendo que era a vontade de Deus que ele sofresse e morresse, Jesus submeteu-se a Pilatos. Ele disse: você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não lhe fosse dada. João 19, 11. Ao submeter-se a Pilatos, Jesus estava se submetendo à vontade de Deus. Jesus se submeteu a ser espancado, zombado e escarnecido. Ele não questionou, ele se submeteu. Ele não reclamou e nem discutiu. Ele se submeteu. Ele não tentou argumentar com Deus, ele se submeteu. E porque ele se submeteu totalmente, porque sujeitou totalmente a sua vontade à autoridade de Deus Pai, ele foi obediente até a morte e ganhou a vitória final sobre Satanás. Subtítulo: a rebeldia contra as autoridades delegadas por Deus é rebeldia contra Deus. Assim como foi necessário que Jesus se dispusesse a submeter-se à autoridade que Deus delegara aos homens, antes que pudesse andar em obediência à vontade de Deus, você também precisa estar disposto a submeter-se à autoridade que Deus colocou sobre você. Abra a sua Bíblia e leia Romanos 13, versículos 1 e 2 em voz alta. Deus estabeleceu um sistema de autoridade no mundo e Ele requer de nós não apenas que nós nos submetamos a Ele, mas também às autoridades que Ele estabeleceu. Agora veja esses mesmos versículos na Nova Versão Internacional.
Todos precisam se submeter às autoridades de governo, pois não há autoridade exceto as que Deus estabeleceu. As autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Consequentemente, aquele que se revolta contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trarão julgamento sobre si. Romanos 13, versículos 1 e 2. Não há autoridade a não ser a que Deus estabeleceu. As autoridades existentes no governo, autoridades federais, estaduais, municipais, igrejas, famílias, todas são ordenadas por Deus. Isso não quer dizer que todas as pessoas exercendo autoridade nestas áreas, cada autoridade individual, cada governador de estado, cada introdutor, cada pastor, cada diácono foi ordenado por Deus, mas significa que Deus ordenou estas linhas de autoridade. Saber isso, que Deus ordenou autoridades, pode ser uma chave para ajudá-lo a andar em obediência a Deus. Uma vez que você compreenda que toda a autoridade é ordenada por Deus e que rebelar-se contra a autoridade é rebelar-se contra Deus, você terá cuidado em não desobedecer àqueles que têm autoridade sobre você. Deus quer que nós nos submetamos a estas autoridades e que, ao fazê-lo, nos submetamos a Deus. Ao nos submetermos a obedecer às leis da terra, nós estamos obedecendo a Ele. Ao nos submetermos e obedecermos àqueles que Deus colocou sobre nós na igreja, pastores, mestres, anciãos, estamos nos submetendo e obedecendo a Deus. Quando as esposas se submetem e obedecem a seus maridos, elas estão se submetendo e obedecendo a Deus. Quando as crianças se submetem e obedecem a seus pais, estão se submetendo e obedecendo a Deus. Mas quando nos rebelamos e falamos contra aqueles que têm autoridade, estamos nos rebelando contra Deus e trazendo julgamento sobre nós mesmos. Frase-chave: Jesus se submeteu a ser espancado, zombado e escarnecido. Nossas igrejas hoje estão cheias de pessoas que vivem em derrota porque estão andando em rebelião. Não aprenderam ainda o que significa estar sob autoridade. Não aprenderam que Deus ordenou a autoridade. Não aprenderam que, rebelando-se contra a autoridade, eles estão se rebelando contra Deus. Não aprenderam o que significa submeter-se a Deus ou a outros. Muitos dos problemas em nossas igrejas hoje são frequentemente causados por um ou dois membros insatisfeitos com o pastor ou com alguém que possui autoridade. Eles começam a falar mal deles a outros e não leva muito tempo, metade da igreja está afetada e andando em rebeldia. Frase-chave: rebeldia contra a autoridade é rebeldia contra Deus e é pecado. Isso é um assunto muito sério aos olhos de Deus. Arão e Miriam falaram contra Moisés e Deus os ouviu. Ele os chamou com Moisés para fora da tenda e lhes perguntou: não é assim, porém, com o meu servo Moisés? Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face claramente e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? Números capítulo 12, versículos 7 e 8.
porque havia falado contra Moisés, o servo de Deus, Miriam foi atacada de lepra. Moisés representava a autoridade de Deus, e quando Miriam e Arão falaram contra Moisés, pecando contra a autoridade delegada por Deus, estavam pecando contra Deus. Um dia, o apóstolo Paulo veio diante do conselho para defender sua causa. Ananias, o sumo sacerdote, mandou que aqueles que estavam perto de Paulo lhe batessem na boca. Não sabendo que ele era o sumo sacerdote, Paulo disse: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás sentado aí para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Atos 23, versículo 3. Mais tarde, quando soube que Ananias era o sumo sacerdote, Paulo disse: Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Versículo 5. Paulo sabia que falar contra as autoridades delegadas por Deus era falar contra Deus. Subtítulo: Posicione-se para a vitória submetendo-se a Deus. Jesus se submeteu a Deus. Ele sujeitou sua vontade a Ele e colocou-se em sujeição a Ele. Ele obedeceu a Deus. Ele veio à terra, humilhou-se e viveu uma vida totalmente submissa a Deus. Ele se submeteu. Ele sujeitou sua vontade e foi obediente até a morte. Por causa de sua disposição de viver uma vida de submissão e obediência, Deus deu-lhe a vitória final sobre Satanás. Deus o levantou dentre os mortos e ele subiu cativo o cativeiro. Ele destruiu o poder do pecado, ele destruiu o poder da doença, ele destruiu o poder da morte. Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Ele colocou Jesus em uma posição de supremo poder e autoridade. Tudo está debaixo de seus pés. Hoje, ele está assentado à direita do Pai, esperando até que os inimigos se tornem o estrado de seus pés. Apesar de tudo já ter sido colocado debaixo de seus pés e estar sujeito a ele, e apesar de ter derrotado Satanás e destruído os poderes do pecado, da doença e da morte, eles não foram abolidos, não acabaram. Sabemos por experiência própria que, apesar de ter sido derrotado, Satanás ainda age na terra hoje. Pessoas ficam doentes, pessoas ainda pecam e ainda morrem. Na plenitude dos tempos, quando todas as coisas tiverem sido completadas de acordo com o plano de Deus para os tempos do fim, Jesus acabará com o pecado para sempre. Satanás e o anticristo, juntamente com o inferno e a morte, serão lançados no lago de fogo. Então Jesus passará o reino de Deus para o Pai. Ele entregará novamente para o Pai o supremo poder e autoridade que ele agora possui e se submeterá ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele, Deus, tudo sujeitou debaixo de seus pés, de Cristo. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés,
a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 24 ao 28. Assim como foi necessário que Jesus se submetesse e vivesse uma vida de 100% de obediência, antes de ganhar a vitória final sobre Satanás, você também precisa submeter-se a Deus, que é a autoridade suprema. Irmão Cerulo, o que preciso fazer para me submeter a Deus? Sempre que Deus falar, você precisa sujeitar sua vontade e obedecer. Você não deve tentar argumentar com Deus, você deve submeter sua vontade a Ele. Não importa o que Ele te peça para fazer, não importa o quanto doa para a sua carne, você não deve discutir e nem reclamar, você deve se submeter. Estamos falando não de uma entrega de uma vez só da sua vontade, mas de uma submissão contínua a Deus por toda a vida. Sem esta estratégia de total submissão a Deus, você não é e nem será capaz de pensar, de andar e viver em obediência à vontade de Deus. Se você não é submisso a Deus e àqueles à sua volta, você não é capaz de oferecer a outra face. Você é incapaz de submeter seus pensamentos a Deus e de obedecer a Cristo. Você é incapaz de falar apenas aquilo que edifica. Frase-chave: preciso me submeter a Deus, que é a autoridade suprema. Subtítulo: submeta-se às autoridades ordenadas por Deus. Para andar em submissão e obediência a Deus, você deve submeter-se, deve sujeitar sua vontade às autoridades que Deus estabeleceu. De outra forma, você estará andando em rebeldia contra Deus e isso é pecado. Você deve se submeter à autoridade do governo. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como ao soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade como pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 ao 16. Você deve se submeter à autoridade em sua igreja. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem devem prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, versículo 17. Você deve se submeter à autoridade em seu lar. Esposas, submetam-se a seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Efésios 5, versículos 22 ao 24. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículos 1 ao 3. Frase-chave: preciso me submeter à autoridade que Deus colocou sobre mim. Você deve se submeter à autoridade no trabalho. Servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar aos homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor.
Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Colossenses 3, versículos 22 ao 24. Frase-chave: humilhando-me, submetendo-me a Deus e andando em obediência a Ele, viverei em total vitória. Subtítulo: ande em 100% de obediência, viva em vitória total. Jesus humilhou-se, Jesus submeteu-se, Jesus obedeceu. Deus quer se manifestar através de você de uma forma muito maior. Ele quer que você seja capaz de enfrentar as circunstâncias de sua vida com a confiança e a certeza de que Ele já lhe deu a vitória. Deus quer elevar você até uma posição mais alta na vida espiritual, para que você possa ser capaz de se submeter à vontade de Deus em sua vida. Alguns de vocês podem ter tentado andar em 100% de obediência no passado e falharam. Você pode estar se sentindo assim: de que adianta? Tentei obedecer à palavra, tentei andar como Jesus, mas falhei. Não adianta tentar. Muitos de vocês estão andando em rebeldia. Muitos de vocês não têm sido capazes de submeter-se àqueles que Deus colocou como autoridade sobre vocês. Pode ser que algumas de vocês, esposas, não tenham estado dispostas a submeterem-se a seus maridos. Pode também haver alguns de vocês que não têm se submetidos às autoridades no trabalho. Alguns estão andando em desobediência a Deus. Deus tem falado a você, tem mostrado a você o que espera de você e o que quer que você faça, mas você tem hesitado, você tem adiado obedecê-lo. Hoje é o dia para que você ouça sua voz a chamá-lo para o arrependimento. Hoje é o dia para que você se humilhe diante dele, para deixar de lado o seu orgulho espiritual e diligentemente buscar sua face. Deus está ajudando você. Jesus está intercedendo por você, por seu espírito. Ele está chamando você agora. Aí mesmo, onde você está, ajoelhe-se e comece a derramar o seu coração para Ele. Ele conhece o seu coração. Ele entende as suas fraquezas. Faça um novo compromisso de andar todos os dias em obediência à vontade de Deus. Ao agir assim, o poder de Deus irá inundá-lo. Ele irá levá-lo até um novo nível de obediência e capacitá-lo a andar em vitória sobre todas as circunstâncias de sua vida. Ao humilhar-se continuamente, ao submeter-se a Deus continuamente, Deus irá ordenar suas bênçãos sobre você. Ele será um inimigo para os seus inimigos. Ele exaltará você. Você viverá em vitória agora e Ele lhe dará a vitória final sobre Satanás. A ação. Primeiro, antes que Jesus pudesse ser obediente à vontade de Deus, foi necessário que ele se submetesse e que ele sujeitasse sua vontade a Deus e se submetesse à sua autoridade. A não ser que você esteja disposto a se submeter a Deus e à autoridade que Ele colocou sobre você, você não poderá pensar, andar, falar ou agir de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Nesta semana, quando Deus falar com você, obedeça espontaneamente. Não tente argumentar com Deus ou entender porque Ele quer que você faça o que Ele lhe pediu. Apenas faça. Segundo,
Para andar em submissão e obediência a Deus, você deve se submeter, deve sujeitar-se sua vontade às autoridades que Deus estabeleceu. Quando você se rebela contra estas autoridades, você está se rebelando contra Deus, e isso é pecado. Nesta semana, durante seu tempo a sós com Deus, peça-lhe que revele a você as áreas de sua vida em que você esteja se rebelando ou criticando aqueles que Deus colocou como autoridade sobre você. Escreva essas áreas no caderno: governo, igreja, lar, trabalho. Peça ajuda ao Espírito Santo e arrependa-se. Peça a Ele para perdoá-lo por ter se rebelado contra Deus. Nas áreas em que você se rebelou, peça à autoridade que o perdoe. Submeta-se a Deus, dependa do Espírito Santo para capacitá-lo a andar em obediência. Não se desanime se você falhar. Não desista. Continue se submetendo a Deus e andando na sua força. Diga em voz alta comigo: este é o meu ano de conquista espiritual. Sou parte do plano de Deus para os tempos do fim. E Deus, o Senhor, não planejou nenhuma derrota para mim. Aleluia! Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.